Boa noite, queridos amigos. Estamos mais uma vez aqui na página do Centro Espírita de Outubro, com mais uma palestra muito especial nesse mês festivo. Rosélia, tudo bem? Como estão as coisas? Tudo bem, nós estamos em plena festa, 99 anos de trabalho no bem. Boa noite a todos, irmãos queridos. É uma alegria enorme. Hoje nós estamos recebendo a festa, o aniversário é do Centro Espírita, mas o presente é de todos nós. Conosco hoje, Jamiro dos Santos Filho. Ele reside em Araguari, é casado com Luci, rimou, olha para ver, e tem 2 filhas. É diretor fundador do Grupo Espírita Nosso Lar, instituição fundada em 1986, e também do Colégio Dom Bosco, inaugurado em 1994, que tem suas atividades no mesmo prédio, com educação infantil, ensino fundamental e médio. Tem vários livros publicados, entre eles, Tente Outra Vez, Quando as Pessoas São Anjos, Mais que Perfeito, Um Estranho Convite e Naquela Sexta-feira. Então, meus amigos, vamos ouvir Júnior e prepare o coração que lá vem muita coisa boa para os nossos ouvidos, para o nosso coração. Seja bem-vindo, Jamiro. Obrigado. Vamos cantar um pouquinho, então, para nós harmonizarmos nossos corações. Daqui a pouco, essa palestra super especial com Jamiro. Vamos cantar um pouquinho. Eu te desejo vida longa, vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os seus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os seus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vierem horas de melancolia, que a lua tão meiga venha se apagar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela a te orientar, e que a mais doce estrela seja a sua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais de 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Oh, muito bom. Lindo. Lembrando que nós temos 99 anos de trabalho no bem. O Centro Espírita 3 de Outubro, como já dissemos anteriormente, é uma escola que instrui e educa. É também um hospital, onde as almas encarnadas e desencarnadas encontram diretrizes para uma vida feliz e, ao mesmo tempo, o alimento para passar por suas provas e expiações. Através de palestras, estudos, evangelização e assistência aos assistidos, desenvolvemos a tríade, que é um dos pilares da doutrina espírita: trabalho, tolerância, solidariedade,
Parabéns pelos seus 99 anos de trabalho no bem. E gratidão a Deus por ter essa casa para nos receber, para trabalhar e aprender. Vamos lá, Júnior? Tem mais uma aí? Vamos cantar mais uma. Vou fazer agora uma música bonita. Nós estamos ansiosos para ouvir Jamiro. Vamos cantar para serenar o ambiente, né? Porque, afinal de contas, é festa. Linda né? essa música, linda, linda. Festa. Já está quase na hora de iniciar a palestra do nosso convidado super especial da noite. Vou fazer mais uma música para nós relaxarmos os nossos corações, as nossas mentes, harmonizarmos o nosso espírito. Música linda de um compositor já desencarnado, João Cabete, chama Fim dos Tempos. Vou cantá-la agora para vocês. Vamos lá. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, e venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno da terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Bacana, bacana. Mais uma música aí pra gente iniciar nosso trabalho. A próxima vez, acho que a Rosélia vai cantar uma música comigo, que eu sempre vejo ela cantando ali baixinho. Vamos cantar a próxima, Rosélia? Vamos, com fé, vamos sim. Vamos sim. Então, é com muita alegria que a nossa peça mais um dia se inicia, recebendo hoje, mais uma vez, com muito carinho, com muito amor, o nosso irmão Jamiro, né? Você seja bem-vindo. E que agora, diante do início, né, da nossa noite, como diz a nossa amiga, do banquete de ensinamentos, vamos aprender com o nosso irmão. Vamos, nesse momento, elevar nossos pensamentos, entregando a Jesus, nosso mestre maior, aos benfeitores da Casa Espírita 3 de Outubro. Deus de infinita misericórdia, agradecemos todos os benefícios concedidos nesse dia, no corpo e na alma, e por todos os 99 anos dessa casa. Agradecemos a cada irmão trabalhador, agradecemos a cada frequentador, agradecemos a cada assistido, enfim, somos gratos
E te pedimos, ó Pai, que nesse dia, nesse momento, toque o nosso coração para compreendermos a mensagem que o irmão Jamiro dos Santos Filho nos traz essa noite. Que nós, tocados pelo amor divino, possamos cada vez mais entender o que essa doutrina maravilhosa nos proporciona, esse consolador prometido. Vem nos tornar cada vez mais claros os ensinamentos de Jesus, nosso irmão mais velho, nosso mestre maior, que assim seja. O microfone é seu, meu querido, fique à vontade, estamos aqui para ouvi-lo e com certeza para aprender ainda mais, porque sabemos que nada sabemos, né? Boa noite, fique com Deus. Meu boa noite, Rosélia, boa noite, Júnior, que nos encantou e nos emocionou aí com a música maravilhosa. Boa noite aos companheiros que estão aí do outro lado da tela. Meu muito obrigado a toda essa... Eu acho que nós tivemos um probleminha aí, Júnior. Ele deve ter saído... Oi, o som tá bom aí? Tá tudo bem? Oi, Rosélia, o som tá bem? O Júlio? Tá tudo bem? Podemos começar? Sim, tive Tá bom. queda da internet aqui, mas foi por alguns segundos. Pode continuar assim, Jamil. Tá. Então, o meu muito obrigado ao grupo 3 de outubro, que tão bondosamente nos convida para essa festa de 99 anos. Que beleza! 99 anos de trabalho no bem, de trabalho com o Cristo. E agradeço esse convite que me incluiu nessa festa, e eu espero levar aos corações a mensagem de nosso Senhor. Meu muito obrigado, e que tenhamos os nossos momentos de paz. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, disse nosso Senhor. Então, que tenhamos essa paz nesse momento. Eu pensei no que trazer nesta noite abençoada, em que esse grupo completa os seus 99 anos. Então, como ele está completando 99 anos, é um momento de festa, vamos refletir com nosso Senhor. Por que ele não desistiu da sua missão? Por que depois de fazer aquele programa, aquele projeto de toda a humanidade na Terra, por que ele não desistiu em nenhum momento em que teve tantos e tantos, ele teve o mundo contra ele? Ao receber do Pai a Terra, ele fez um projeto de bilhões de anos, de colocá-la primeiramente em condições de receber vida, e depois trazer primeiro as plantas, depois os animais, depois o homem. E depois de muitos, muitos séculos, constava que ele deveria vir também. Então, ao olhar tudo isso, por que ele não desistiu ao chegar o momento dele próprio vir? Ele que saiu das estrelas para vir sujar os seus pés na poeira da Judéia, nas estradas da Galileia. Por que ele, olhando o ventre de Maria, por que ele não desistiu
de se submeter ao tempo, ele, que era dono do tempo, e na eternidade celestial, ele se submeter aos 9 meses no ventre de sua mãe. Ele poderia ter desistido ao chegar na manjedoura. E é interessante que, ao chegar na manjedoura, ele deveria, né, ser recebido como o Messias, o Salvador, mas não tinha nenhuma faixa anunciando a chegada do Divino Senhor. Não havia recepção, não havia nenhuma placa, seja bem-vindo. Não foi feriado, ninguém sabia da chegada, por isso os anjos cantaram glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Ele poderia ter desistido ao sentir o cheiro da manjedoura, o cheiro de animais. E quando a sua mãe, Maria, Nossa Senhora, o deita no coxo de animais, por que que ele não desistiu? Ao ver a perseguição que Herodes mandou sacrificar as crianças abaixo de 2 anos, e seu pai e sua mãe fogem para que ele tivesse vida. Então ele poderia ter desistido vendo que os homens queriam matá-lo. Ele poderia ter desistido quando ele viu que teria que se submeter aos dias sucessivos da infância, se submeter ao crescimento natural do seu corpo. Ele que poderia voltar no tempo e acelerar o tempo, ele se submete à infância em Nazaré. E assim, se hoje a gente vê crianças prodígios, Mozart aos 5 anos compondo sinfonia, imagine Nosso Senhor brincando ali, olhando aquelas crianças. Será que ele não tinha noção do tempo que ele estava se submetendo? Então, ele poderia ter desistido, dizer, não, chega, porque eu terei que viver aqui até os 30 anos, para depois de 30 anos eu começar a semear aquilo, as sementes do céu que eu vi trazer aos homens. Ele poderia ter desistido ainda já na adolescência, aos 12 anos, quando no templo, perfeitamente lúcido da sua tarefa, ele fica ali no templo, conversando com os doutores, sacerdotes, que se encantam com a sabedoria daquela criança. Ele poderia ter desistido e ver, mas esses homens não entenderam nada. O que fizeram das leis, dos ensinamentos que eu enviei antes de mim? Então, pacientemente, ele, aos 12 anos, ensina aos sacerdotes e, maravilhados, se pergunta onde essa criança aprendeu tudo isso? E certamente eu guardo comigo que alguns desses sacerdotes, 18 anos, encontraria Nosso Senhor novamente e se lembraram que um dia aquele homem de 30 anos encantaram a todos quando tinha 12, mas orgulhosamente todos se calaram, não revelando que já haviam encontrado tanta beleza naquele ser há 18 anos atrás.
Então, ele poderia sim ter desistido quando ele começa a sua tarefa em Nazaré, quando ele começa a falar do seu evangelho, e ali mesmo na cidade em que ele cresceu, em que seus pais estavam ali, e que todos o conheciam, ele poderia ter desistido quando seus concidadãos tentaram jogá-lo no precipício, chamando-o de louco. Então ele poderia dizer: eu vou embora para casa, porque nem em minha cidade eu fui recebido. Então ele poderia ter desistido e pensar: eu tenho que mudar de cidade, eu tenho que ir para Cafarnaum, morar numa casa emprestada, morar com Pedro, porque a minha família não me aceita. Quando ele, falando do evangelho, a sua família, os seus irmãos, chegam à porta dizendo que ele havia perdido o juízo, que estava louco. Então ele poderia ter desistido e falar: mas nem a minha família me entende, dizendo que eu sou louco. Então, ele poderia ter desistido por tantos motivos, tantos motivos. Quando ele curava, diziam que ele estava louco, e diziam que ele curava em nome do demônio. E se ele fazia alguma cura no sábado, diziam que ele estava contrariando Deus e não tinham olhos de ver a beleza da cura, mas viam a quebra da lei ao dizer que não poderia fazer nada no sábado. Então ele poderia ter desistido e pensar: mas nem curar eu posso, os homens não aceitam. Ele ainda poderia ter desistido todas as vezes que os homens riam dele, zombavam dele. Quando ele foi, quando aquele pai suplica que ele vá até a sua casa para curar a sua filha, que havia morrido, né? Fala: mas Senhor, ela já morreu, mas eu vou vê-la. E chegando à casa, as pessoas que estavam na casa começam a rir dele, zombar dele. Então ele poderia ter desistido. Ele poderia ter desistido nas curas que ele fazia, nos ingratos que não voltavam nem para agradecer. Quando ele curou 10 leprosos de uma vez, somente um. E ele pergunta: cadê os outros? Não foram curados? Foi só um que voltou? Só você? E justamente um samaritano. Ele poderia ter desistido de tantas coisas. Ele poderia ter desistido quando o João Batista, que cresceu com ele, que o conhecia, que sabia quem ele era, que viu aquela voz, ouviu aquela voz e viu aquela pomba simbolizando a paz. Eis o meu filho amado. E imediatamente ele diz que não é digno de desatar as suas sandálias, mas pouco depois manda seus discípulos perguntarem a ele: é você mesmo o Messias ou haveremos de esperar outro? Então João Batista estava preso e pede aos seus discípulos para perguntar se ele era o Messias. Depois de tanto fazer, os homens ainda duvidavam dele. O próprio João, o seu primo.
Ele poderia ter desistido também quando os apóstolos não entendem a sua mensagem. E por mais que ele multiplique pães, por mais que ele multiplique peixes, ainda duvidam dele. E na tempestade acalmada, ele acalma os ventos e as ondas. E mesmo assim, ao pedir, Senhor, o Senhor anda sobre as águas, faça com que eu ande também. Então venha, Pedro, pode andar. E vê que Pedro vacila, ele fala, mas meu Deus, tanto eu já fiz, eu te mostrei agora que você pode andar, ainda duvida. Ele poderia ter desistido quando os próprios cidadãos de Jerusalém, os sacerdotes, aqueles representantes de Deus, o ignora e o persegue. Então ele poderia ter desistido quando Judas, envolvido nas ilusões de poder e riqueza, o entrega aos sacerdotes e é preso pelos romanos. Mas mesmo assim, ele segue perdoando e amando a todos. Ele poderia ter desistido quando ele ouviu Pedro negando 3 vezes. E o olhar de Pedro cruza com o seu. E fala, mas não é possível, até você, Pedro. Ah, eu vou embora, eu vou para casa. Ele poderia ter desistido quando os homens começam a espancá-lo, zombar dele, e conduzido até Herodes, que era o rei da Galileia, os soldados colocam ele no meio de uma roda e começa a zombar, cospe em seu rosto, chutam, e depois tecem uma coroa de espinhos e colocam em sua cabeça, olha o rei dos judeus, e trazem uma cana e com ela bate na cabeça dele para que a coroa com os espinhos adentre a sua cabeça, e depois lhe entreguem a cana, lhe dizendo, olha o seu cetro, e lhe entregam também um manto vermelho, olha o rei dos judeus. E entre zombarias, gargalhadas, apupos, agressões, ele é devolvido a Caifás. Ele poderia ter desistido e negociado com Caifás aquela hora que ele pergunta, quem é você? Ele poderia ter falado, deixa eu ir embora, eu vou para casa. Afinal, ele não tinha feito mal algum. Mas ele poderia principalmente ter desistido quando, olhando a multidão, nós gritamos, Barrabás, queremos Barrabás. Crucifica-o. Crucifica Jesus. E o olhar, ele deita o olhar na multidão. Que coisa! Ele poderia ter desistido naquela hora, mas certa vez eu vi uma companheirinha nossa, palestrante, Janaína, dizer que se a gente tivesse gritado, liberte Jesus, certamente ele diria,
para Caifás. Não, porque ele não suportaria, saindo livre, matar Caifás. Então, certamente, ele diria: deixa eu morrer no lugar dele. Então, ele poderia ter desistido ao ver a multidão escolhendo um outro, não querendo ele. Assim como os gadarenos fizeram com ele, que ao entrar no país dos gadarenos, ele cura aquele louco no cemitério, que andava nu, gritando, totalmente louco. E ao curar aquele homem, veio o povo gadareno e convida Jesus a sair do país. Nós não te queremos aqui, vai embora. Então, assim como eles, também nós gritamos: não te queremos, Jesus, queremos Barrabás. Ele poderia ter desistido de carregar a cruz. Ele poderia anular o peso da cruz. Poderia. Ele que movimentava células, ele que dominava ventos e mares, ele que deu luz aos olhos, voz aos lábios, movimento ao corpo inerte. Ele poderia, sim, anular o peso da cruz e carregá-la tranquilamente. Mas isso seria espetáculo, seria falso. E ele carrega aquela cruz depois de ter passado uma noite entre agressões, chicotadas, 39 chibatadas, em que exímios soldados eram capazes de arrancar a pele sem que o homem morresse. Tamanha crueldade daqueles pregos, daquele aço colocado nas pontas das correias do chicote. Então ele poderia ter desistido, anulado também a sua dor, mas isso seria fingimento. Fingir que estava sentindo dor. Então ele sentiu, sim, as dores. Ele poderia, carregando a cruz, fingir o peso e não cair 3 vezes, como caiu. E humildemente aceitar que outro carregasse a sua cruz. O sirineu. Humildemente ele se dobra ao peso da cruz, à fragilidade orgânica, e aceita que outro carregue a sua cruz. Ele poderia ter desistido no alto da cruz. Momentos antes da própria crucificação. Então, meus irmãos, por tudo isso e muito, muito, muito mais, ele poderia ter desistido. Ele poderia não suportar nenhuma dor. Ele poderia anular tudo aquilo que lhe causasse constrangimento e sofrimento. Porque quando ele foi preso, naquele momento em que Pedro tira a sua espada e agride o soldado, ele fala com Pedro: Pedro, você acha
se eu pedir ao Pai, Ele mandaria para mim 12 legiões de anjos para me defender. Eu posso fazer isso, Pedro. Olha, uma legião era composto, na época, de 5 a 10 mil homens. Uma legião poderia até compor 10 mil homens. Então ele diz, o Pai poderia enviar para mim 12 legiões de anjos para me defender. No entanto, mas por que ele não desistiu? Por que Jesus não desistiu? Ele não desistiu por você. Ele não desistiu por mim. Ele não desistiu por nós. Porque Ele sabe quem nós somos. Mas Ele sabe principalmente quem um dia seremos. Por isso, Ele fez isso por mim e por você. Ele fez para que também nós jamais possamos desistir das nossas dificuldades, para que nós possamos ter forças também para enfrentar os desafios da vida. Então, é o convite à superação, como tantos no mundo superaram deficiências físicas, deficiências até um pouco mental, e venceram essas barreiras, porque Jesus foi o exemplo para nós. A gente pode dizer, ora, mas ele era Jesus? Sim, mas fisicamente ele suportou tal qual nós. Ele suportou a dor tanto quanto o chicote doeu nele, tanto quanto doeria em nós. O prego doeu tanto quanto em nós, se fosse fincado. Agora, doeu muito mais nele do que doeria em nós o desprezo. Olhando a multidão, o olhar de nosso Senhor. Por isso ele disse, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E realmente a gente não sabia. Né? Então, meus irmãos, o Evangelho é a síntese de tudo o que o homem precisa para encontrar a paz na terra e ser feliz. O Evangelho contém todas as diretrizes, os conselhos, as portas, a estrada, a luz, para que possamos acertar o caminho. Além disso, o Evangelho é o bálsamo para as dores da alma, o remédio para que a nossa alma se cure, porque não há remédio na terra para a nossa alma. Não existe remédio para a tristeza, a não ser o Evangelho. Não existe remédio para a desilusão, para o abandono, a não ser o Evangelho. Não encontraremos remédio para a depressão, para os fracassos da alma, para as quedas da alma, a não ser o Evangelho. Porque o Evangelho nos conduz ao amor, à confiança e à esperança, nos conduz ao perdão, à tolerância,
a acreditar que podemos ser o que ainda não somos. Tudo que já foi escrito sobre a terra não acrescentou em nada ao Evangelho. Nada sobrepõe o Evangelho. Ninguém completa, amplia as palavras do Cristo. Nada do que for dito acrescentará um tio, uma vírgula ao Evangelho. Então, o espírita que diz, né, da fé raciocinada, sim, a doutrina, né, o espírita diz, eu tenho uma fé raciocinada. Será mesmo? Será que eu tenho uma fé raciocinada? Sim, tenho, dentro dos meus limites de evolução. Então, a minha fé raciocinada de hoje, ela é diferente da minha fé raciocinada de 30 anos atrás, quando eu me tornei espírita. E será diferente daqui a 15 anos, ou 20 anos, ou daqui a 100 anos. Porque a nossa fé raciocinada, ela depende da nossa compreensão do Evangelho. Por isso, nada é acrescentado ao Evangelho. Nós é que, crescendo no amor, vamos compreendendo melhor o que é eterno. O Evangelho de Jesus, se for recuado as suas palavras, todos os ensinamentos de Jesus há 10 mil anos atrás, ele estará atualíssimo. E se daqui a 500 anos, 1000 anos, 10 mil anos, compulsarmos o Evangelho de nosso Senhor, não haverá nada a acrescentar. Então, o Evangelho de nosso Senhor, ele é eterno porque ele é cósmico. Ele vem da fonte eterna de Deus. Ingênuo o homem achar que vai explicar o Evangelho. Nós poderemos, com o passar do tempo, ir compreendendo o Evangelho conforme a nossa evolução. Mas acrescentar algo? Não. Nada a acrescentar. A nossa fé raciocinada, ela terá que evoluir. Não é? Nós não temos a fé raciocinada. Está à nossa disposição a fé raciocinada. Mas a gente vai evoluindo e conquistando cada vez mais. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, nos momentos de dor, nos momentos de incerteza, ouçamos o Evangelho, compulsemos o Evangelho, a fonte segura da água viva e eterna, que vai sedentar a sede de nossa alma, a sede de amar, a sede de compreender a vida e as causas das coisas. Por isso, por essas dificuldades, pelos desafios, nosso Senhor nos alertou que haverá tempo, quando as coisas chegar no seu tempo, haverá terremotos. Ele diz, ouvireis de guerra, de rumores de guerra, haverá peste, haverá fome, guerras, terremotos, acontecerão tudo isso, mas não vos deixeis enganar. Haverão muitos falsos cristos e falsos profetas. E o amor de muitos se esfriará por causa dessas dificuldades.
Mas quem perseverar até o fim será salvo. Quem é que deve perseverar? Nós, com as nossas dificuldades. Não desistir, não abandonar os nossos postos de trabalho no bem. Não desistir porque alguém não nos compreende. Ou então, porque o desemprego chegou, porque a doença nos alcançou, ou porque o amor nos frustrou. Amanhã um novo dia nasce. Amanhã o sol volta. A vida renasce. E o céu não nos abandona nunca. O céu nunca fecha. É do céu que vem tudo. É do céu que vem as bênçãos celestiais. Porque até a terra está suspensa no céu. Não é verdade? Quem? Onde a terra se apoia? No amor de Deus, no céu. Por isso, o saber, a doutrina, o conhecimento é muito bom, é necessário, somente aliado ao amor. Os homens de maior inteligência da humanidade foram os mais céticos, os que causaram guerras, os que causaram maior sofrimento na Terra. Nós podemos saber tudo de Kardec, ponto a ponto, tudo do Evangelho, tudo da Bíblia. Se não tiver amor, de nada vale. O que disse Paulo? Vamos ler? Essa página é uma das páginas mais lindas da humanidade. Eu vou ler só um trechinho, porque é longo e encantador. Mas vamos ler mais para o final. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão. Então, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Olha, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O amor é... Olha aí, ó. Vamos aqui achar a parte. O amor tudo sofre, tudo faz disso. Então, por isso que Kardec escreveu: instruí-vos, amai-vos. O saber, ele é importante, mas amar é essencial, indispensável. Então, meus irmãos, não desista. Jamais não desista. Não desista do bem. Não desista do amor. Não desista de amar, porque alguém te frustrou. Não desista de amar, porque o seu amor foi embora. Não desista de amar, porque você ama e quem você ama não te ama. Não desista de amar, mesmo aqueles que não te compreendem. Não desista de acreditar no bem, muitas vezes olhando que o mal vence tantas vezes.
Não desista de viver, porque morrer nunca acontecerá. Nós poderemos e haveremos de sair do corpo, mas jamais sairemos da vida. Entre as decisões que viveremos de tomar todos os dias, dos tempos. Que promessa maravilhosa! E nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Fiquemos com Cristo sempre, e que o amor nos conduza hoje, amanhã e sempre. Parabéns à Casa 3 de Outubro, que não desistiu por esses 99 anos. Muito obrigado. Tá um barulhinho, hein? Nós te agradecemos pela palestra, por fazer parte da nossa casa, podemos considerar assim, né? Pelos nossos, eu falo 99 anos, mas quantas pessoas trabalharam para que nós pudéssemos estar aqui agora, né? Então, nós estamos apoiados em ombros de gigantes, não é verdade? Então, a nossa gratidão por esse trabalho, por esse carinho, por essa dedicação, tá bom? Aproveito também para agradecer o Júnior, queridão aí, que tem dedicado o seu tempo, suas músicas, em nome da casa, em nome da Vera. Eu agradeço você também, meu querido. Que Deus te abençoe. Obrigado. Que possamos contar cada vez mais com os seus dons, tá? E nós lembramos que... Pode falar, meu querido. É sempre um prazer estarmos aqui participando, exatamente nesse mês festivo, né? Onde a cada palestra a gente fica mais assim, estupefato, com tanta grandeza, com tanto ensinamento que tem chegado para nós e para todos que estão nos acompanhando no Facebook, em todas as redes sociais. Então a gente agradece. Muito obrigado. Jamiro. E já aproveitamos para convidar para a próxima palestra de aniversário, né? Será com o companheiro Moacir Valim, professor desde 1973, graduado em Letras, História e Direito, autodidata em Música e Teologia, escritor e músico com vários trabalhos publicados e gravados. Ele estará conosco, então, domingo, dia 18 de outubro, a partir das 20 horas, né? E nossa gratidão a todos os trabalhadores da casa que nos bastidores trabalham, né? Lília, Yuri, Guta, para que esse trabalho possa acontecer. E a gente peca quando cita nome. Então, agradeço a todos na pessoa da nossa presidente Vera Villamarim. Gratidão, gratidão. Façamos agora a prece final e eu vou tomar a liberdade, Jamiro, de parafrasear alguma parte do seu livro mais que perfeito. Tá bom? Vamos elevar nosso pensamento. Jesus, que coração humano poderia ofertar tanta doçura? Onde eu poderia encontrar o doce olhar que compreende minhas quedas? Somente o arco-íris divino poderia enfeitar o meu céu. Qual candeia seria capaz de iluminar a escuridão de minha alma? Dos seus lábios saíram verdades jamais ensinadas. Quem possui o remédio para a tristeza e a desilusão? Qual médico poderia curar o medo, os traumas e os dramas da alma doente? Onde encontrar o cirurgião que possa arrancar o ódio, o rancor e o remorso do coração do homem? Minha alma se curva em reverência por esse ser que se ajoelhou diante dos homens, que se fez servo e externou a sublime humildade, morrendo de amor,
sussurrou a Deus o perdão por todos. Não foram os pregos que o prenderam na cruz, meu Jesus, foi o amor. Jesus, vós que não precisa deixar as moradas celestes, mas escolheu morar na terra para ensinar-nos como chegar ao céu. Jesus, nosso irmão querido, não é perfeito. Jesus é mais que perfeito. Gratidão, gratidão e gratidão. Que lindo, obrigado. Uma surpresa, viu? Obrigado. Que assim seja. E vamos agora soprar as velhinhas virtuais, vibrando para o nosso Brasil, nosso estado e nossa cidade e o nosso povo. Que assim seja, fiquemos todos com Deus. Um abraço, Jamiro, gratidão. Obrigado. Um abraço, Júnior, Obrigado. gratidão. Abraço, Rosélia. Grande abraço, Jamiro. Muito obrigado por sua participação. Queria mandar aqui rapidamente um alô a alguns dos nossos participantes aqui ao vivo. Um abraço para Lília, Elisete Cândido, Ângela Rigotti, Hélio Lino Júnior, Otávio Souza Pereira, Leila, Tony Silva, Maria Alcina, o Barbosa, Alves, Sandra Mesquita, Giovana Natália, Angélica Guidoni, muita gente aqui, Conceição, obrigado pela presença, e como a Rosélia disse, o mês todo é festivo, então, próximo domingo, aí, mais um convidado muito especial para nós. Boa noite a todos, fiquem com Deus, Jamiro, Rosélia, vocês que estão nos acompanhando, grande abraço. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, gratidão.